Olá, pessoal! Eu sou Paloma Gugel, aluna da Universidade Federal de Campina Grande, constituinte do grupo LATIX, Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da bioquímica. O assunto que nós iremos tratar é lipídios. Os lipídios constituem uma das classes das biomoléculas. Eles apresentam uma estrutura bastante diversificada, bem como desempenham diversas funções nos organismos. Eles agem no armazenamento e no fornecimento de energia. Eles agem como cofatores, vitaminas, constituintes da membrana plasmática, dentre outros. Eles têm como característica definidora e em comum a insolubilidade em água, ou seja, os lipídios são moléculas hidrofóbicas. Em termos químicos, os lipídios são compostos que partilham algumas propriedades baseadas em similaridades estruturais, principalmente uma preponderância de grupos apolares. Eles são divididos, de acordo com a natureza química, em dois grupos, que são os de cadeia aberta e os de cadeia cíclica. Os de cadeia aberta, com cabeças polares e longas caudas apolares, vale citar os ácidos graxos, os triacilgliceróis, os esfingolipídios, os fosfoacilgliceróis e os glicolipídios. Os de cadeia cíclica temos como principal exemplo os esteróis, como por exemplo o colesterol, que constitui uma das moléculas responsáveis pela estabilidade da membrana plasmática das células. As gorduras e os óleos constituem a principal fonte de armazenamento dessas substâncias nos seres vivos. Elas são derivadas dos hidrocarbonetos, que constituem cadeias longas de carbono e hidrogênio, por isso que eles são altamente reduzidos. O que isso significa? Significa que a oxidação dessas biomoléculas é uma reação muito exergônica, libera muita energia para o meio. Com isso, eles são ótimos combustíveis, porque eles são capazes de fornecer uma grande quantidade de energia. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeias de hidrocarbonetos, que variam de 4 a 36 átomos de carbono. Estas cadeias, por sua vez, se apresentam de duas formas, saturadas e insaturadas. As cadeias saturadas são aquelas que possuem apenas ligações simples em sua molécula. Já as insaturadas, além destas, possuem também ligações duplas. Estas, por sua vez, se apresentam tanto na forma cis quanto na forma trans, sendo que as cis estão encontradas de forma preponderante entre essas moléculas. Quanto à nomenclatura, nós devemos levar alguns fatores em consideração, como o número de átomos de carbono, que constitui o ácido graxo, o número de ligações duplas e a posição destas ligações duplas, como por exemplo aqui na imagem, o ácido oleico. Observe a nomenclatura dele, 18, 1, delta 9. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ácido oleico possui 18 átomos de carbono, uma ligação dupla, e que esta ligação dupla está entre o carbono 9 e 10. Perceba que a posição da ligação dupla ela é descrita pela letra grega maiúscula, o delta. Esta tabela traz algumas estruturas de alguns ácidos graxos, bem como o esqueleto carbônico e o nome comum destes ácidos. Um exemplo para vocês, o ácido láurico possui o esqueleto carbono 12, 2.0. O que isso significa? Significa que esta molécula possui 12 átomos de carbono e nenhuma ligação dupla. Já o ácido linoleico, ele possui o esqueleto carbônico da seguinte forma: 18, 2.2, delta 9,12. O que isso significa? Significa que o ácido linoleico possui 18 átomos de carbono, duas ligações duplas e que a posição dessas ligações duplas estão entre o carbono 9 e 10 e entre os carbonos 12 e 13. Outra nomenclatura aceita é iniciando a contagem de carbonos a partir da extremidade metil do ácido graxo. Por exemplo, o ácido oleico, contando a partir da extremidade metil, nós temos o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o primeiro carbono que possui a ligação dupla,
ele será característico do nome que esse ácido vai receber. No caso, como a primeira ligação dupla, contando a partir do grupo metil, está no carbono 9, então esse ácido recebe o nome de ômega 9. Já o ácido linoleico, ele possui a primeira ligação dupla, contando a partir do grupo metil, o carbono 6. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse ácido será chamado ômega 6. O ácido linolênico já possui a primeira ligação dupla, contando a partir do grupo metil, no carbono 3. Observe, 1, 2, 3. Então, esse ácido será chamado ômega 3, que é o ácido graxo presente principalmente nos peixes. Quanto às propriedades físicas dos ácidos graxos, vale salientar dois elementos: o comprimento da cadeia e o número de ligações duplas. De modo que, quanto maior o comprimento da cadeia de ácido graxo, menor a sua solubilidade em água. A discreta solubilidade em água que os ácidos graxos de cadeia pequena possuem se dá devido ao grupo carboxila, que possui uma certa afinidade pela água. Já quanto menor o número de ligações duplas, menor também a solubilidade em água. Ainda a respeito das propriedades físicas, é importante falarmos sobre o ponto de fusão destas moléculas. Observe o enunciado. Na temperatura ambiente, os ácidos graxos saturados com cadeia entre 12 e 24 átomos de carbono exibem consistência de cera. Já os insaturados com o mesmo tamanho são líquidos oleosos. Por que isso acontece? Ácidos graxos totalmente saturados na forma estendida ajustam-se em rearranjos quase cristalinos, estabilizados por muitas interações hidrofóbicas. A presença de uma ou mais ligações duplas interferem nesse rearranjo, resultando assim em agregados de ácidos graxos menos estáveis. As curvas ocasionadas pelas ligações duplas diminuem as interações de Van der Waals que acontecem entre estas moléculas, tornando assim estes agregados menos coesos. Os triacilgliceróis são lipídios especializados no fornecimento de energia para os seres vivos. Eles são ésteres dos ácidos graxos com o glicerol. Observem a molécula de glicerol. Ela possui 3 carbonos e nas extremidades 3 hidroxilas. Cada uma dessas hidroxilas irá formar uma ligação éster com um ácido graxo. Quando todos esses ácidos graxos são iguais, nós temos um triacilglicerol simples. Os mistos se dão quando 2 ou mais desses ácidos graxos são distintos. Além disso, os triacilgliceróis possuem muitas vantagens como combustível. Por quê? Porque como eles são moléculas altamente hidrofóbicas, eles não carregam o peso extra da água que seria carregada caso fossem utilizados o glicogênio e o amido para o armazenamento de energia. Também pelo fato de serem moléculas altamente reduzidas, ou seja, a oxidação dos triacilgliceróis produzem o dobro da energia daquela que seria produzida pela oxidação dos polissacarídeos. As células especializadas no armazenamento dos triacilgliceróis são os adipócitos, que constituem o tecido adiposo. O tecido adiposo, por sua vez, pode ser de dois tipos, o unilocular e o bilocular. O preponderante nos adultos é o unilocular. Essas células, os adipócitos, possuem enzimas, as lipases. As lipases, por sua vez, catalisam uma reação de hidrólise dos triacilgliceróis, liberando ácidos graxos de acordo com a necessidade metabólica. Estes ácidos graxos livres, que são colocados na corrente sanguínea, circulam no sangue através de um transportador, que é uma proteína, a albumina do soro. E os outros, na maioria das vezes, está presente como derivados do ácido carboxílico, que são os ésteres e as amidas. As ceras também constituem derivados dos lipídios e são ésteres de ácidos graxos saturados e insaturados de cadeia longa, de 14 a 36 átomos de carbono, com álcools de cadeia longa. Por exemplo, o triacotanoil palmitato é o principal constituinte da cera de abelha. A 25 graus Celsius, ele é totalmente permeável à água. Nas plantas, as ceras recobrem caules, folhas e frutos,
E em animais, elas são encontradas no pelo, nas penas e na pele, como por exemplo o ceroato de miricila, na carnaúba, e o palmitato de cetila, no espermacete das baleias. Este último ajuda na manutenção da densidade do animal em relação à profundidade da água. Nas plantas, as ceras fazem com que haja uma diminuição da evapotranspiração excessiva. Já nos animais, as aves marinhas são beneficiadas através dessas biomoléculas, porque elas auxiliam na flutuação destes animais. A respeito dos lipídios da membrana. Observe que as membranas biológicas são constituídas por uma dupla camada de lipídios, a qual age como uma barreira, impedindo a passagem de moléculas polares e íons. As moléculas dos lipídios da membrana são anfipáticas. Uma das extremidades delas é hidrofóbica e a outra hidrofílica. As interações hidrofóbicas entre si e suas interações hidrofílicas com a água promovem e orientam sua reunião e organização em lâminas, chamadas de bicamadas de membrana. Existem 5 tipos gerais de lipídios de membrana. Os glicerofosfolipídios, nos quais as regiões hidrofóbicas são compostas de 2 ácidos graxos ligados a um glicerol, galactolipídios e sulfolipídios, os quais também contêm 2 ácidos graxos esterificados com o glicerol, mas não possuem o grupo fosfato característicos dos fosfolipídios. Lipídios tetraéter arqueobacterianos, nos quais 2 grupos alquila, muito compridos, estão unidos ao glicerol por ligações éter, em ambas as extremidades. E esfingolipídios, nos quais um único ácido graxo está ligado a uma amina graxa, a esfingosina. Bem como os esteróis, que são compostos caracterizados por um sistema rígido de 4 anéis hidrocarbônicos fundidos. As regiões hidrofílicas nestes compostos anfipáticos podem ter a simplicidade de um único grupo hidroxila, como ocorre em uma das pontas do sistema de anéis dos esteróis. Ou elas podem ser muito mais complexas. Nos glicerofosfolipídios e alguns esfingolipídios, um grupo cabeça polar está ligado à porção hidrofóbica por uma ligação fosfodiéster. Estes são os fosfolipídios. Outros esfingolipídios não têm fosfato, mas podem ter um açúcar simples ou um oligosacarídeo complexo nas suas extremidades polares. Estes últimos são os glicolipídios. Dentro desses grupos de lipídios de membrana, as várias combinações de caudas de ácidos graxos e cabeças polares resultam em enorme diversidade de moléculas. Na próxima videoaula do LaTeX, nós iremos aprofundar sobre este assunto. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um joinha, curta a nossa fanpage, o link estará aqui embaixo na descrição e acesse nosso blog. Muito obrigada e até a próxima aula.